graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São bem e São mal, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a nossa aula de hoje é sobre os princípios espirituais de Dom Bosco. Em que eu vou me basear? Eu vou me basear, sobretudo, num resumo de uma tese de doutorado que foi defendida por um salesiano chamado Giuseppe Buccellato. Ele é um grande especialista em Dom Bosco, ele tem uma porção de livros sobre Dom Bosco, mas sempre ele vai nessa linha de estudar Dom Bosco do ponto de vista espiritual. Ele diz que ele teve a ideia de começar a estudar isso depois de uma certa reunião geral dos salesianos, em que o superior geral, não tenho certeza, talvez tenha sido em 2007 ou 2008, mas que o superior geral disse que os salesianos precisavam voltar a Dom Bosco. Precisavam voltar a, digamos, a autenticidade do carisma salesiano, etc, etc. Então, esse Dom Giuseppe Buccellato vai procurar fazer isso, dizer de uma maneira profunda, entender quais eram os princípios que formaram Dom Bosco, como é que Dom Bosco encarava, como é que ele via a vida espiritual, o que é que sustentava a ação de Dom Bosco. Porque ele comenta que no começo do século XX, durante praticamente todo o século XX, houve uma grande ênfase no lado social de Dom Bosco, na questão do trabalho com os menos favorecidos, etc, etc. E que todo um lado de espiritualidade foi, de uma certa maneira, deixado na sombra, um pouco abandonado. Ele cita, logo no começo do livro, eu até quis deixar para vocês uma citação desse livro, o grande clássico sobre a vida espiritual de Dom Bosco é de Dom Eugênio Cheria. O Dom Cheria escreveu, se não me engano, na década de 30 ou no final da década de 20. Ele tem esse livro clássico que eu descobri agora, é o Dom Bosco com Dio, e agora tem no Kindle uma edição em espanhol, que eu não comprei ainda, mas assim que eu puder, eu vou comprar, porque esse é um clássico na espiritualidade de Dom Bosco, é um livro que vale a pena todo mundo que tem interesse em Dom Bosco ter. E essas edições Kindle são sempre umas edições baratas, então vale a pena ler. E o Buccellato, ele cita o Dom Cheria, que diz: não se iluda a ter compreendido Dom Bosco quem quer que não saiba quanto ele fosse um homem de oração. Tiraria muito pouco fruto da sua admirável vida quem corresse direto demais aos fatos biográficos, sem penetrar devidamente os movimentos íntimos e habituais. Porque, claro, é isso que está acontecendo no século XX. Está se pondo muita ênfase, transformando Dom Bosco quase num americanista, alguém que faz das obras, como se toda a vida espiritual de Dom Bosco fossem as obras dele. Como se não houvesse nada por trás disso, mas que a própria obra fosse aquilo que santificava a ação de Dom Bosco. E então é por isso que o Dom Cheria, já preocupado com isso, vai escrever esse livro, mas enfim, ele vai ser uma espécie ele vai ser afogado pela... Vai haver duas grandes preocupações no século XX com relação a Dom Bosco. Uma é esse relevo do lado social da obra dele, e o segundo, a desmistificação. O Lemoine, por exemplo, vai ser completamente abandonado e criticado, e tudo que ele escreve é considerado invenção. Os próprios sonhos, tem livros importantes tratando os sonhos como um método pedagógico de Dom Bosco. Para ensinar certas coisas que ele queria ensinar, ele, digamos assim,
inventava os sonhos. Então, isso tudo vai acontecer no século XX e no século XXI o Buccellato é um dos que vai tentar fazer uma recuperação desse lado da vida íntima de Dom Bosco. Esse livro é Eugênio Célia? É isso. Que é esse clássico da década de 30. Do Buccellato, Laura, tudo interessa. Ele tem... Isso aqui é um resumo da tese de doutorado dele. Esse aqui me trouxeram da França em 2011. Posteriormente, eu comprei a própria tese de doutorado. Mas ele tem vários livros, sempre girando em torno desse tema. Ele vai fazer, ele tem um, por exemplo, em que ele estuda cada um dos santos cuja espiritualidade influenciou Dom Bosco. São Vicente de Paula, São Francisco de Sales, Santo Inácio de Loyola, e ele vai pegando na obra os índices dessa influência, onde é que São Dom Bosco cita, etc, etc. Esse aqui é uma coisa um pouco mais... Esse aqui ele chama de Appunti per una storia spirituale del sacerdote Gio Bosco. Gio Bosco é como ele assinava, né? Ele sempre assinava assim, Gio Bosco. Aqui embaixo tem um bilhete dele para o Lemoine, assinado Gio Bosco. Então, apontamentos para uma história espiritual do sacerdote João Bosco. Mas é muito difícil fazer essa história da vida espiritual de Dom Bosco. Por que é muito difícil? Porque não há, como há para muitos outros santos, uma espécie de diário espiritual. Quem quer estudar, por exemplo, São Paulo da Cruz, quando ele fez um retiro de 40 dias, completamente sozinho, quase sem comer, num lugar gelado, e ele escreveu a regra da congregação que ele ia fundar e que não tinha nenhum pretendente neste momento, ele fez um caderno. E esse caderno existe hoje, é chamado Diário dos 40 Dias, e quem quer estudar a espiritualidade de São Paulo da Cruz recorre a esse caderno. Claro, ele é uma pessoa que escreveu acho que mais de 800 cartas, tem muito material para estudar São Paulo da Cruz. Mas, claro, esse caderno é muito importante. Santo Inácio de Loyola, ele mesmo escreveu uma autobiografia e ele também tem uma espécie de diário espiritual. Santa Teresinha de Jesus escreveu a História de uma Alma. Santa Teresa escreveu o Livro da Vida. Santa Margarida Maria escreveu uma autobiografia. E vários santos têm, então, esse material em que eles tratam da ação de Deus na alma deles. Dom Bosco não tem tal coisa. E não só não tem... Como Dom Bosco, apesar de ele ter uma quantidade enorme de escritos, porque ele também tem um monte de cartas, regulamentos que ele escreveu, livros aos montes, mas mesmo os escritos autobiográficos são majoritariamente, praticamente, a gente pode dizer quase que unicamente factuais. Ele conta o que aconteceu fora, como os fatos aconteceram, o que acontecia na alma dele enquanto essas coisas aconteciam fora. De vez em quando ele diz uma coisinha, quando morre, por exemplo, o grande protetor dele, que inclusive diz para ele pegar o dinheiro, que o dinheiro é para ele continuar os estudos, mas ele não faz isso e se vê completamente abandonado, ele diz: neste momento decidi nunca mais contar com nenhuma criatura. E é todo o comentário que ele faz a respeito. Então, é muito difícil, quando ele se refere a alguma coisa de interior da alma dele, é assim, só como nesse caso, de um modo genérico. E por isso é muito difícil fazer a história da vida espiritual de Dom Bosco e um pouco sistematizar os passos da vida espiritual dele. Que método esse autor vai utilizar? Ele vai usar um método biográfico. Ele vai, em cada passo, em cada etapa da vida de Dom Bosco, ele vai buscar
o que ali teve de formação espiritual? Que influências ele recebeu nesse momento? Como é que factualmente ele respondeu a essas influências? O que a gente vê da influência recebida em cada momento que vai permanecer como um fio na vida dele, uma coisa que continua sempre. Então ele vai dividir a obra em 3 partes. Primeiro, uma investigação da primeira formação espiritual dele, ou seja, os princípios aprendidos da mãe na infância. Ele até cita um autor que, estudando a vida de Dom Bosco, vai começar um capítulo dizendo: no princípio era a mãe, porque ela de fato teve uma influência enorme na vida espiritual dele. Depois, os anos decisivos do convito, que é esse lugar, essa casa de formação para onde ele vai saindo do seminário. E por fim, os anos da imaturidade e aquilo que ele chama da emergência de uma pedagogia da santidade, em que ele, juntando todas essas influências, todas essas coisas toda essa influência que ele vai receber e que ele vai responder, ele vai criar uma pedagogia da santidade. Pois não, padre? Para ver a importância da educação da mãe, no Bosco, depois de ter rezado todo o breviário, todas as orações que o padre costuma rezar, feito as devoções dele, ele sempre dizia antes de dormir as orações que a mãe tinha ensinado. Então, é isso. Eu repito, por acaso que não tenha ficado bem gravado, Dom Bosco, já sacerdote, com uma carga de oração grande, que todo sacerdote tem, todo o ofício divino, e claro, uma pessoa ocupadíssima como ele era, mas ele nunca, antes de dormir, deixava de rezar as orações que ele tinha aprendido da boca da mãe. Vejamos então essa primeira fase. Um primeiro ponto a notar é que a mãe era uma presença muito constante. A mãe dele era muito zelosa de acompanhar muito a educação dos filhos. Ela era uma pessoa extraordinária. Agora, foi canonizada? Ou ainda não? Beatificada? Mas eu li uma vida dela. Era uma pessoa muito valente e de uma vida de oração contínua, absolutamente contínua. Ela, pode-se dizer, rezava o tempo inteiro. Fazia as orações com os filhos, ajoelhada, o terço de joelhos em família, mas era uma pessoa que não se encontrava andando num caminho sem estar rezando o terço. Ela rezava, que nem a minha sogra, um rosário atrás de outro rosário. Porque todo o tempo que ela estava trabalhando no campo, que ela estava andando em caminho, ela rezava. Quais são os princípios? Então, eu citei aqui porque me parece um trecho que mostra muito bem isso. Vocês imaginam, talvez vocês tenham dificuldade em imaginar, eu imagino melhor, porque eu, como eu costumo dizer, aos 10 anos eu fui transportada à Idade Média, mas poderia ser também, eu fui transportada ao século XIX na Itália, e eu vi inteiramente o que é uma vida do campo antes de existirem máquinas, antes de existir qualquer tecnologia. Quando eu tinha 10 anos, eu fui para a terra dos meus pais, que era um lugar em que a iluminação era feita com candeias, a água a gente ia buscar na fonte, a agricultura era feita com bois puxando o arado e era a vida de Dom Bosco. Uma vida de campo assim é uma vida de um trabalho contínuo e extenuante. E a vida de uma mulher, que é o caso exatamente como era o caso da minha avó. Tinha ficado viúva com 5 filhos, a mais velha tinha 10 anos. A mãe de Dom Bosco também. Diga, padre. Onde tudo isso a senhora soube? Onde eu soube o quê? Disso do campo? Onde eu soube? Quando eu tinha 10 anos, eu fui para a terra dos meus pais, em Portugal. Em Portugal. Para que você estava com medo que alguém vai pensar que é da Itália, como eu me chamo Fedele, não. Não, é que eu disse que eu costumo dizer que eu fui para a Idade Média, poderia também ser a Itália do século XIX, porque é isso, essa agricultura inteiramente manual, quando tem algum apoio, é de animais. Ainda mais para uma mulher. Porque uma mulher, além de ter que trabalhar, como ela, que ela ficou viúva, como também foi o caso da minha avó, além de ter todo o trabalho do campo, tem todo o trabalho da casa.
E o trabalho da casa, quando para cozinhar você tem que rachar a lenha, e que a roupa é toda lavada sem auxílio de nenhuma máquina, e que tudo que é passado com ferro que você põe brasa dentro, o trabalho da casa é uma coisa espantosa. A minha sogra, que ainda cresceu numa casa com fogão a lenha, ela já era casada quando vieram os primeiros fogões a gás para o Brasil, ela dizia que a mãe dela ensinava: uma mulher levanta, faz o sinal da cruz e põe a comida no fogo. Pôr a comida no fogo quer dizer, vai lá, racha a lenha, enche o fogão, faz pegar fogo e faz as coisas começarem a cozinhar às 6 da manhã, para ao meio-dia tá tudo pronto. Então, era um trabalho extenuante. Mas, aqui nesse trecho da autobiografia de Dom Bosco, a gente vê o cuidado dela com o filho, com os filhos. Aqui é o que a gente sabe, é o de Dom Bosco. Naquela manhã, era a manhã da primeira comunhão de Dom Bosco, ela o tinha preparado, dando o catecismo, ela era analfabeta, mas sabia o catecismo de cor, e assim que os filhos tinham a capacidade, começava cotidianamente um estudo do catecismo, ela ia fazendo com que eles repetissem, até que eles soubessem perfeitamente aquilo que ela sabia perfeitamente. Dom Bosco era um gênio. Provavelmente a mãe dele também era uma pessoa muito inteligente, a gente não sabe se ele era um gênio por causa do pai ou por causa da mãe. Mas a mãe parece, de fato, também uma pessoa muito inteligente. Uma pessoa que jamais estudou coisa nenhuma, mas uma mulher de grande personalidade, muito caridosa a ponto de fazer uma coisa que é muito difícil. Ela soube que uma vizinha dela, casada, estava se envolvendo com outro homem. E o que ela fez? Ela foi bater na porta dela e falar: olha, eu fiquei sabendo disso, olha o que você está fazendo, você vai se perder, isso é uma desgraça, isso é uma vergonha. E disse para ela tudo que ela precisava ouvir. A outra ficou espantadíssima, porque, claro, nesses casos, normalmente, o que acontece? Acontece que ninguém se mete. É o mais comum de acontecer. As pessoas falam pelas costas, mas não vão tentar falar com a pessoa. Ela fez exatamente o contrário. Ela foi lá e falou com a pessoa. E falou duramente com ela e parece que a convenceu. Então, nessa manhã, que era a manhã da primeira comunhão de Dom Bosco, para a qual ela o tinha preparado, naquela manhã, minha mãe não me deixou falar com ninguém. Acompanhou-me à Santa Mesa e fez comigo a preparação e o agradecimento que o vigário forâneo, chamado Sismondi, com muito zelo fazia a todos com voz alta e alternada. Durante aquele dia, não quis que me ocupasse com nenhum trabalho material, mas que o ocupasse todo com ler e rezar. Todos vocês que têm vários filhos e que trabalham e que têm uma porção de coisas para fazer, sabem como é difícil dar atenção assim para uma criança, porque é o dia da primeira comunhão dele. Quais eram os princípios, quais foram? Essa aqui é a casa natal de Dom Bosco, é uma foto do final do 19 ou do começo do 20. Hoje ela está mais arrumadinha para ser vista pelos turistas. Quais eram os princípios que informavam essa primeira formação de Dom Bosco? Quais são os princípios que o Buccellato levanta, por assim dizer? E que isso me parece muito, exatamente é isso. A primeira coisa era a instrução. A mãe deles, apesar de ser uma pessoa, como eu já disse, analfabeta, de instrução escolar nenhuma, mas que, no entanto, sabia todo o catecismo. Nessa época, no Piemonte, havia vários catecismos clássicos. O Buccellato até cita qual é o catecismo que ela sabia de cor. Não sei como é que ele sabe, mas, enfim... Mas a primeira coisa era a instrução. Desde que eles eram muito jovens, ela começava a instruí-los na fé, a se preocupar com o que eles soubessem. O segundo
ponto muito fundamental, que vai ser muito fundamental para Dom Bosco, que ele vai levar isso para a vida toda e que ele vai transmitir isso aos alunos dele, vai procurar formar assim os seus alunos, é a vida na presença de Deus. Ela era muito assim, de qualquer coisa que acontecesse, de qualquer... do trigo que deu ou não deu, das flores, do céu estrelado, sempre, 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 ela fazia comentários sobre Deus. E sempre procurava lembrá-los de que eles estavam na presença de Deus. Isso era uma coisa muito profunda nela. Ela era uma pessoa que continuamente fazia jaculatórias. Além das orações regulares, etc., etc., ela fazia jaculatórias em voz alta. Ela estava sempre como que conversando com Deus. E procurava transmitir isso aos meninos, sempre falando. Vocês sabem, eu tenho a impressão que quando as pessoas recebiam menos informação, hoje nós vivemos afogados de informação. Eu até costumo dizer que uma criança, quando saiu da maternidade e chegou na casa dela, ela já viu uma maior quantidade de imagens diferentes do que uma criança no século XIX, no norte da Itália, via nos primeiros 3 anos de vida. Nós recebemos uma quantidade de informação o tempo inteiro por causa dos meios de comunicação e dos meios de transporte. Os meios de comunicação são avassaladores. Não basta os celulares que nos consomem, e as televisões onipresentes. A gente vai ao mercado, cada caixa tem uma televisão. A gente vai ao restaurante, tem 2 ou 3 televisões. Continuamente nós estamos recebendo imagem, som, imagem, som, imagem, som. Eu acho que isso nos satura. Eu vi uma vez uma imagem de um professor canadense que fez um trabalho sobre televisão. E ele dizia que o fluxo de informação da televisão, que é só um dos que nós temos hoje, era como quando a gente abre a torneira bem forte e põe a mão embaixo para colher água. Se a gente faz isso e a gente tira a mão, não tem nada. Não fica. A própria força do fluxo impede o acúmulo, não dá. Eu tenho a impressão que nós sofremos desse mal hoje. Porque... Ao contrário, um garoto, que o que ele ouvia o que? Ouvia cantar os passarinhos, ouvia a conversa da casa, mas o que ele ouvia assim de mais, digamos, os maiores discursos que ele ouvia eram esses discursos quando ele estava aprendendo o catecismo, eram essas instruções da mãe. Eu tenho pouca experiência com isso, de conhecer gente assim. Eu conheci meus pais, que saíram aos 34 anos, meu pai saiu aos 34 anos desse lugar que era assim. E eu via que meu pai, por exemplo, sabia de cor todos os livros de escola dele. Ele recitava de cor todos os rios de Portugal, todas as cadeias de montanha, todas as dinastias. E também, quando ele estava muito perto de morrer, coitadinho, um dia ele estava já na cama, no quarto dele, ele morreu em abril de 88, isso devia ser começo de fevereiro de 88, e de repente ele gritou, Sagrado Coração de Jesus. E eu estava fazendo umas camas no outro quarto e corri para lá e falei, pai, que foi? Ele falou, filha, não foi nada, mas a minha mãe ensinou-me, quando eu ia com os cabritos para a serra, filho, tu se te virdes muito apertado, chama pelo Sagrado Coração de Jesus. E tu sabes, né, filha, eu agora estou muito apertado. De fato, ele estava com uma doença terrível e morreu pouco tempo depois. Mas ele começou a ir com os cabritos para a serra aos 6 anos. A instrução da mãe estava lá. Como o padre acabou de dizer, a instrução da mãe estava lá para Dom Bosco, velho, cheio de trabalho, mas a oração que ele tinha aprendido com a mãe
ele ia fazer. Eu não sei, eu tenho a impressão, claro, são coisas sobrenaturais, mas eu acho que tem algo de natural aí também. Menos informação fazia com que as coisas fossem absorvidas melhor. Eu tive uma experiência com uma criança de 3 anos. Claro, podia ser um gênio, não sei. Mas eu estava chegando numa aldeia em Portugal. Eu devia ter talvez 30 anos. E eu estava em dúvida sobre aonde era a casa que eu queria ir, que era a casa dos meus antepassados. E tinha uma criança na rua, uma criança sozinha, de 3 anos, um garotinho. E ele veio falar comigo e ele me perguntou, a senhora está à procura de alguma coisa? Eu fiquei muito surpresa, porque ele falou comigo como um adulto. Eu falei, sim. Você por acaso sabe onde é a casa do Zé Luiz? Sei sim, minha senhora. Venha comigo que eu levo a lá. E ele foi indo na frente, e tinha um lugar que tinha um muro. Isso é bem comum nesses lugares em Portugal. Tem muros de granito, mais ou menos da altura disso aqui, dessa mesa. E tem uma escadinha de um lado para você subir e outra escadinha do outro para você subir. O muro é para não deixar os animais passarem. Para os homens passarem, tem escadinhas de granito. E ele subiu a escadinha muito agilmente e falou, cuidado minha senhora, olhe, não se agarre às plantas que são urtigas, a senhora magoa-se. E eu estava completamente pasmada. De ver porque normalmente uma criança de 3 anos, para nós, é um serzinho completamente dependente. E ele me tratava como um homem que tem que cuidar de uma frágil mulher que encontrou no meio da rua. Eu não sei se esse menino também era dessa aldeia, e essa aldeia, embora nessa ocasião eu já tivesse 30 anos, continuava exatamente igual. Infelizmente hoje não, hoje lá tem televisão, já tem tudo que pode estragá-los à vontade. Mas nessa ocasião ainda não tinha. Então eu não sei também se tem um pouco disso. Se essa formação primeira calava mais, porque havia menos excesso de informação. Bom, isso é um parêntese só, porque a vida de Dom Bosco me fez pensar nisso. Bom, a oração tinha um papel fundamental na vida da família. A família toda, os 4 que eles eram, né? Depois que morreu o pai de Dom Bosco, recitava todos os dias de joelhos orações habituais, das quais inclusive estava o terço, e ela os ensinava a fazer o que ela fazia. Se eles iam caminhar ou mesmo trabalhar, que eles rezassem aproveitando esse tempo. Essa então é a primeira fase da vida de Dom Bosco. A fase seguinte é uma fase um pouco misteriosa. A gente sabe que a mãe dele vai pedir a ele que saia de casa, que vá procurar trabalho. Sabe-se que é porque o irmão dele mais velho que não era filho da mãe dele. A mãe dele tinha se casado com um viúvo. E depois desse viúvo, ela teve 2 filhos, o Giuseppe e o Giovanni, mas ela já tinha, e ela continuou cuidando, claro, desse garoto mais velho, bem mais velho que os outros, que não era filho dela, mas era filho do marido dela. E esse garoto vai ser uma grande cruz para ela e para Dom Bosco. Ele era uma pessoa violenta e que não suportava que Dom Bosco quisesse estudar e gostasse dos livros. Ele mesmo nunca foi à escola. E ele vai ter uma implicância tão violenta com Dom Bosco que o que se sabe é que a mãe de Dom Bosco vai pedir para ele sair de casa. Isso é uma coisa misteriosa, por quê? Porque Dom Bosco simplesmente conta que saiu, mas nunca, até velho, ele nunca tratou do caso. Ele nunca deu maiores explicações, era alguma coisa sobre a qual ele não falava. Mas o fato é que ele teve que sair de casa e ele andou muito, pediu trabalho em muito lugar, sem conseguir, chegou a ficar bastante desesperado, coitadinho. Um garoto com 10 anos, que sai sozinho no mundo, agora vai procurar emprego, um lugar em que te recebam e te sustentem, né? E é uma coisa espantosa, porque a mãe era louca por ele.
Então, os biógrafos levantam a hipótese de que ela o estava tentando livrar de algum grande perigo, que ela tinha algum grande temor, porque, de fato, não é uma coisa que uma mãe que ama muito um filho normalmente faça com ele. Claro, como eu digo, se as crianças criadas desse jeito tinham uma maturidade que nós desconhecemos. Como eu sei também por causa da experiência de família. Papai, com 6 anos, ganhava um saquinho que tinha dentro um pedaço de pão, uma cabacinha de vinho, algum pedacinho de presunto e ganhava 100 cabras que ele tinha que levar para pastar no alto da serra e voltar de noite. Aquele pedaço de pão, aquele pedacinho de carne e a coisinha de vinho era a comida do dia. E ele tinha que cuidar daqueles animais, não deixar que eles entrassem na terra de ninguém, fazer com que eles se alimentassem e à noite voltassem. Não é uma tarefa que hoje em dia normalmente a gente dá para uma criança de 6 anos. Mas mesmo assim, 10 anos não é fácil para um garoto de 10 anos sair no mundo para procurar emprego. Eu conheço um outro caso também, de 2 garotos que a mãe se casou, em Portugal também, e o marido falou, tá bom, eu caso com você, seus filhos eu não quero. Um de 10 e um de 8. E o que ela fez? Pôs os 2 no navio e os mandou para o Brasil, porque aqui era fácil arrumar emprego. E chegaram os 2 do Rio de Janeiro, um com 10 e um com 8, para arrumar emprego. Ficaram os 2 milionários. Mas é uma coisa espantosa, né? E ainda, essa mãe envelheceu, eles a trouxeram e um deles, que era um tio meu, casado com uma tia, cuidou dela até a morte. Mas enfim, Dom Bosco então vai procurar emprego com muita dificuldade e vai acabar encontrando com essa família que são os Molha. Ele vai passar com eles um longo período, dos 10 aos 16 anos. Ele não vai morar então mais com a mãe. A formação da mãe, digamos, está por assim dizer, terminada. E ele vai ficar por ele mesmo. Com essa família, que era uma família católica, piedosa, enfim. Quais são as características desse... Nesse tempo... o trabalho do campo é um trabalho muito solitário. Há tarefas que se fazem em grupos, mas, sei lá, algumas cortar algumas coisas, algumas ceifas se fazem em grupos, mas mesmo assim, cada pessoa fica bastante solitária com o seu trabalho. Mas muitos trabalhos não, tem que fazer tal coisa em tal campo. Vai uma pessoa fazer aquela coisa naquele campo, ela fica lá sozinha. Precisa alpercar as vides. Então, a pessoa passa lá dias, né? Claro, volta para casa, almoça, volta para casa de noite, mas fica lá fazendo aquele trabalho. Precisa cortar silvas, precisa sachar tal terreno. É um trabalho muito solitário. Muito frequentemente é um trabalho muito solitário. Dom Bosco vai cuidar bastante de vinhas. Acho que até a década de 50 se mostravam ainda algumas vinhas que era ele que tinha plantado e que davam um fruto muito bom. Ele vai usar muito essa solidão a que ele se vê obrigado, e isso a gente não sabe direito, mas certamente também solidão acompanhada de um grande sofrimento. Uma pessoa de coração muito terno, como ele era, como vai se ver até o fim da vida. Devia amar profundamente a mãe. Toda criança de 10 anos, se vendo desamparada da família, não é que é uma situação fácil. E depois lá ele era empregado. Eles eram relativamente gentis, mas o tratavam também com a dureza com que se trata um empregado. Ele vai ser repreendido, enfim, então, solidão, para ele vai ser ocasião de recolhimento e oração. Vai ser nesse período que vai maturar a vocação sacerdotal dele.
vai ser no último período dos Molha que ele vai dizer: eu quero ser sacerdote. Vai ser lá que ele vai tomar essa decisão. Eu pus para vocês aqui alguns testemunhos, porque, claro, Dom Bosco morreu em 88 e ainda havia vivos netos, sobrinhos, das pessoas que conviveram com ele nesse tempo na casa dos Molha, que é um tempo importante da vida dele, né? Muitas pessoas, principalmente em tempos de maior madureza, decidem a vida entre os 10 e os 16. É uma época de tomada de decisões. Ainda hoje pode ser para algumas pessoas, mas quando as pessoas eram mais maduras, mais ainda. Era nessa fase que as pessoas decidiam os grandes rumos da vida. Então eu cito aqui uma testemunha que diz, é o Giorgio Molha, que era sobrinho, aqui está escrito que ele era patrão de Dom Bosco, não é verdade. Ele era sobrinho, eu pulei um nome, sobrinho de um outro Molha, que esse sim era o patrão de Dom Bosco. De minha tia Ana, soube que o jovem Bosco era imerso na oração, mesmo quando estava ocupado a apacentar o rebanho nos campos. A outra eu deixei em italiano. Lembro, além disso, por ter escutado contar em família, que uma vez o meu próprio, o meu tio-avô, José, vindo em casa por volta do meio-dia, cansado e afadigado com a enxada nas costas, observou o garoto Bosco ajoelhado no primeiro degrau de uma escadinha. E disse: olha, eu estou cansado que não posso mais, e você está aí rezando? Dizendo a oração do meio-dia, e Dom Bosco respondeu para ele: talvez eu tenha ganhado mais rezando 2 minutos que o senhor toda a manhã trabalhando na enxada. Então, entre essas pessoas com quem ele convivia, cresceu essa convicção, que eles vão manifestar depois, é uma coisa que vai ficar... Claro, porque muitas dessas pessoas vão estar vivas quando o Dom Bosco vai ficar mundialmente famoso por causa do trabalho que ele fazia. Então, claro, eles vão guardar essas recordações. E as recordações são essas: que ele era extremamente recolhido e muito dado à oração. E também que ele fazia muito bem o trabalho dele, mas nunca permitia que o trabalho atrapalhasse os deveres religiosos dele, como alguns faziam. Trabalhar no domingo, não guardar as festas. Os Molhas trabalhavam no domingo, né? Ele tem um episódio que Dom Bosco repreende que eles trabalhavam no domingo. Exatamente, porque esse era um pecado muito comum no século XIX. Aliás, Nossa Senhora de Salete, uma das coisas fundamentais que ela fala é disso, do trabalho no domingo. Porque com as guerras e a Revolução Francesa, tinha se abandonado muito o mandamento e o costume estabelecido de não trabalhar no domingo. Enfim, dessa segunda parte é só isso que a gente sabe. E aí, aos 16 anos, a partir daí, a gente sabe alguma coisa a mais. Por quê? Porque vai começar um tempo de estudo. Então, às vezes, ele toma notas de retiro. E também é mais fácil. Qual era o regulamento no seminário? Quais eram os livros que eles tinham que ler? O que eles estudaram? Então fica um pouco mais fácil, porque o que se sabe da casa dos Molha? Muito pouco. Enquanto que depois, a partir do momento que ele vai para a escola, se sabe quem são os padres que deram aula, ele mesmo, nas memórias autobiográficas, conta um pouco mais, porque, claro, ele não vai ficar nas memórias autobiográficas falando mal dos patrões.
Ele não faria isso. Depois, o Lemoine, sim, vai contar muita coisa que ele deve ter contado depois. Mas aquilo que ele mesmo escreveu é pouco. Ele mais fala bem dos Molla do que vai ficar contando algum detalhe mais específico. Bom, quais são os aspectos que o autor levanta nessa fase que vai dos 16 aos 26 anos, que aos 26 anos ele é ordenado padre, né? E que são 2 fases de estudos, sempre em que ele, a primeira fase no colégio, em que eles vai já um garoto grande, não é? Bem mais velho que os companheiros de turma dele, e depois no seminário. Quais são os pontos de vida espiritual que ele vai levantar? Primeiro, que ele diz que vai ser uma espécie de fio condutor de toda a vida espiritual dele e que a gente não esperaria talvez ver como um princípio de vida espiritual, são as amizades espirituais. Dom Bosco vai dar a isso uma importância enorme. Ele vai chegar à conclusão da necessidade da união para fazer o bem. Ele vai concluir que não é possível ser bom senão em união com outros. E ele vai concluir isso já no colégio. Vai ser no colégio que ele vai fazer, ele vai ser uma pessoa que ao longo da vida vai fazer um monte de associações. Ele continuamente vai fazendo associações. Ele vai fazer no colégio, vai fazer no seminário, depois ele vai fundar os salesianos, mas os salesianos vão ter, digamos assim, vários subgrupos. Ele vai sempre fundando associações. Por causa desse princípio, ele era... Vocês lembram, né, da infância dele, quando ele reunia as pessoas para fazer mágicas, malabarismo e depois poder ensinar? E conforme o tempo vai passando, ele vai cada vez mais chegar à conclusão que é preciso organizar-se, pelo menos constituir grupos. No começo vão ser grupos quase só de amigos, mas mesmo a Sociedade de Alegria já tinha uma espécie de regulamento. O grupo que ele vai fazer no seminário também vai ter um regulamento. E ele continuamente vai fazendo associações a que ele dá regulamentos para juntar as pessoas em algo que é uma amizade, mas que tem uma certa formalidade. Então, o primeiro aspecto vai ser esse, a necessidade das amizades espirituais. E já nesse tempo de colégio, num retiro, ele vai tomar uma primeira resolução sistemática de fazer todo dia meditação e leitura espiritual. E uma outra coisa que também está marcado nesse mesmo retiro, que esse retiro aqui é o retiro da vestição dele. Quando ele, então, com 20 anos, vai para o seminário. E nesse retiro da vestição, ele fez o retiro e ele toma essas decisões. É aí que ele vai, então, fazer meditação e leitura espiritual todos os dias. E é aí também que ele resolve contar todos os dias um exemplo edificante para os outros. Então, esse é um outro aspecto que o Buccellato levanta como importante, um princípio espiritual muito importante em Dom Bosco. As amizades espirituais, a necessidade de se juntar para fazer o bem, mas o bem visto como algo para os outros, uma vida dedicada aos outros. Eu estou lendo um livro de São Boaventura, em que ele analisa as virtudes de uma boa religiosa. E uma coisa que ele diz é que é necessário
Ah, não, minto. É um outro livro de São Boaventura. É um livro de São Boaventura em que ele está analisando as virtudes de um bom superior. E o primeiro, ele vai ver o superior como um serafim, com 6 asas. Um superior tem que ter 6 asas, e ele vai analisar cada uma das asas. A primeira asa de um superior, ele diz, é o zelo pela justiça. Pois a segunda vai ser a piedade, a terceira vai ser a paciência, e é na terceira que eu estou, então eu não sei quais são as outras 3. Mas nesse zelo pela justiça, quando ele está analisando o zelo pela justiça, ele diz que é pouco um religioso que deseje se santificar. Que se o zelo pela justiça é amor pela justiça e não por si mesmo, um religioso um superior tanto quer santificar-se, como que os outros se santifiquem. E ele dá como exemplo disso quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, que não se contentou com a sua bem-aventurança infinita no seio do Pai, mas quis humilhar-se até tomar carne para poder santificar os outros. E aqui com Dom Bosco é a mesma coisa. A santidade, quando se ama a santidade, não se ama a santidade para si. Uma pessoa que só amasse a santidade para si, ela não amaria, na verdade, a santidade e o bem. Ela amaria a si mesma. E com Dom Bosco é a mesma coisa. É aqui que se começa a se delinear, que já vinha muito nele. Primeiro que tem o sonho dos 10 anos, em que Nossa Senhora dá para ele uma missão para com os outros, mas que ele não entendeu. Depois, aquilo que ele sempre juntando as pessoas para procurar fazer o bem. Mas aqui começa, digamos assim, a delinear-se isso teoricamente. Isso que vai ser uma coisa fundamental na vida dele. A santidade é uma coisa que se busca para fazer bem aos outros. E o autor cita, é uma coisa que eu já comentei com alguns de vocês, porque é uma coisa que me marcou muito quando eu li esse livro em 2011, comentando esse modo de encarar a santidade de Dom Bosco. O Buccellato diz: alguns estudos de psicologia, tendo por objeto a vida consagrada, mostraram como a perseverança e a eficácia desses estados de vida estão ligados, de fato, à motivação profunda que está na base da escolha feita. Ou seja, esses estudos sobre a vida consagrada mostraram que quem é que persevera, quem é que tem uma vida eficaz, uma vida consagrada eficaz e perseverante, do que depende? O que esses estudos mostram? Que depende de por que a pessoa escolheu ser religioso. O que é que ela estava procurando quando ela quis ser religiosa? E o que ele comenta? Em particular, o dom de si, para que seja autêntico, exige uma atitude de não partir das próprias necessidades, mas da capacidade de conceber a própria vida como uma resposta a uma necessidade que está fora do próprio universo interior. Então, quais são os religiosos que dão certo? Os que vão ser religiosos não porque eu gosto disto, mas porque ou há isto para ser feito, ou Deus me pede isto é a resposta que eu quero dar a Deus por causa disso ou por causa daquilo. E é isso que acontece com o Dom Bosco. Ele quer se consagrar a Deus porque há algo que precisa ser transmitido. Eu conheço uma pessoa que foi ser religiosa, me falou isso, porque eu vi, isso aqui era bom fazer, há isto para ser feito. Bom, mas se eu acho que era bom fazer e há isto para ser feito, então eu tenho que fazer. Não é porque eu gosto, não é porque eu quero, não é porque isso me agrada. Uma outra pessoa me disse: eu gostaria que a minha vida fosse um testemunho de que só Deus basta a sua criatura.
Então, não é porque eu gosto disso, ou eu gosto daquilo, ou eu quero uma vida assim, ou eu quero uma vida assado. É como ele diz aqui, capaz de entender a sua vocação como uma resposta a uma necessidade ou um apelo a alguma coisa de outro, seja dos irmãos, seja de Deus, mas alguma coisa que está fora da própria vida interior. Segundo ele, as pessoas que vão ser religiosas para responder a uma necessidade interior não costumam dar certo. Não é isso que faz uma vida religiosa perseverante. Porque, claro, é a mesma coisa que um casamento. Se a pessoa vai para um casamento porque ela pensa que ela vai encontrar alguma coisa que responda às necessidades dela, ela vai se decepcionar. Porque o outro não é feito para responder às minhas necessidades. Eu tenho que ir para um casamento, como para a vida religiosa, por alguma coisa que é maior do que eu. Alguma coisa que é mais importante do que eu. E aí é que as coisas dão certo. Bom, o retiro de entrada no seminário, Dom Bosco vai, então, nesse momento, ele vai tomar a resolução de cumprir fielmente o próprio dever. É o que ele escreve no diarinho dele, lá nas anotações de retiro. Não ia aparecer isso. Como, padre? É isso que ele dizia quando ele estava no seminário, o exato cumprimento dos deveres. É o primeiro ponto espiritual. É o primeiro ponto dele, exato cumprimento dos deveres. E é uma coisa interessante, né? Pode parecer pouco, não pode parecer pouco. Mas também Santa Bernadette, que é outra grande santa, dizia que a maior mortificação é o cumprimento exato do dever. E como num seminário ou num convento há muitos deveres pequenos, esses lugares têm muitas regras que são muito santificantes. Olha, você senta assim, você não senta assado. A mão você põe aqui, mas você não põe a mão ali. Ó, você anda desse jeito. Na hora de rezar, você vira de tal jeito. Tais coisas não podem ser deixadas em tal lugar. Precisa guardar tudo cada vez que usa. A vida comunitária tem uma quantidade de normas enorme. Há uma quantidade de deveres, maiores e menores, mas muito grande. Então, a pessoa, de fato, e São Boaventura, nesse livro dos religiosos, ele diz que isso é uma coisa muito fundamental. Quando ele está falando do zelo da justiça do superior, e ele critica um superior que, por exemplo, pode se zangar mais por um salmo mal entoado do que por uma falta de caridade com o irmão. Porque ele diz que precisa ter uma hierarquia bem séria. Primeiro os mandamentos de Deus, depois os conselhos, depois aquilo que é regra grave do seminário, etc, etc. Mas que o zelo da justiça implica tudo. Mas que, ele diz, e nós nos conventos temos muitas regrinhas que elas não são em si, senão indiferentes. Por exemplo, os cistercienses têm que segurar a caneca com as duas mãos. As canecas dos cistercienses têm duas asas e eles devem, ao beber, segurar a caneca com as duas mãos. É completamente indiferente. E só vai ser santificante por a pessoa fazer não como ela gosta, mas como é o costume cisterciense de fazer. E São Boaventura comenta que isso é muito santificante. A pessoa fica, digamos assim, continuamente entregue a uma vontade que não é a vontade dela. E como diz São Francisco de Sales, falando de modo geral, onde há menos da nossa vontade, há mais da de Deus. Então, Dom Bosco vai tomar essa resolução de
fazer um cumprimento exato do dever. Eu li recentemente Uma Vida de Santa Teresinha, melhor dizendo, reli recentemente. Eu tinha lido Moça, Aida Guerres, e recentemente vi a Irmã Teresa lendo Aida Guerres, me deu saudade e resolvi ler o livro de novo e li. E conta lá uma coisa que eu tinha completamente esquecido, que o convento era muito relaxado quanto ao silêncio. As carmelitas, em princípio, não falam nunca no Ensino Recreio. E o convento lá, pelo contrário, era sempre rodinha de conversa e tal. E mantidas pela superiora. A superiora era muito conversadeira, então ela, toda saída de ofício tal, se formavam rodinhas em volta da superiora, e conversa, e claro, tinha uma rodinha, tinha outra rodinha tal, e que Santa Teresinha passava reto, sempre sorrindo para todo mundo, e não parava para conversar. Ela também tinha tomado a resolução de cumprir exatamente a regra, o que vai ser bem difícil, porque no Carmelo dela não se cumpria a regra. E ela procurava cumprir a regra sem ser soberba, digamos. Claro que mesmo assim ela vai angariar muitas inimizades. No lugar em que não se cumpre a regra, ninguém vai gostar de alguém que cumpre a regra. Ou muita gente não vai gostar de alguém que cumpre a regra. Mas ela também vai fazer disso o ponto de santificação. Eu vou cumprir a regra. E procurava cumpri-la. O autor, aqui vai, digamos, ficar mais forte a questão das amizades. Ele, de fato, vai ter 3 amizades muito importantes. O mais famoso de todo é o Luigi Cômolo, claro, que é aquele que vai morrer durante o tempo de seminário. A amizade deles vai começar com Dom Bosco defendendo numa briga, e eles vão ficar muito amigos. Ele era um rapaz muito piedoso, de grande virtude, vai fazer muito bem a Dom Bosco. Dom Bosco depois vai fundar uma sociedade dentro do seminário, Sociedade da Penitência e do Santíssimo Sacramento. A primeira regra é: nós procuraremos imitar as virtudes do Luigi Cômolo. Ele tinha tanta admiração pelo outro que ele vai pôr isso no regulamento para esse grupo de seminaristas que ele vai formar dentro do seminário. E os outros 2 são o Garigliano e o Giacomelli. Com eles ele vai ter uma verdadeira amizade espiritual. O Giacomelli, quando Dom Bosco vai para Valdocco com a Mama Margherita, ele vai junto. Ele vai morar com eles, acho que durante 2 anos, se ocupar principalmente de confissões. Depois ele vai ser nomeado vigário numa igreja, mas ele vai com Dom Bosco fazer retiros espirituais. Vai ser um grande amigo de Dom Bosco a vida inteira, o Giacomelli. Mas o propósito da amizade deles era muito deliberadamente para Dom Bosco esse, o sustento espiritual. Que eles pudessem ter com quem conversar sobre coisas espirituais, como se apoiar, porque, claro, aquilo que a mãe de Dom Bosco disse para ele quando ele foi para o seminário era absolutamente verdade. Ela disse: filho, em todo lugar tem gente ruim, gente boa e gente medíocre. Você procure sempre ficar com quem for melhor que você. E ele vai tomar essa decisão muito deliberadamente. Ele vai sempre procurar quem são os melhores. Eu vou ficar com esses. Esses aí que são melhores que eu, é desses que eu vou procurar companhia. O regulamento no seminário diz que era um regulamento de uma vida muito austera. O silêncio era contínuo, só não se fazia silêncio na hora de recreação. Ele transcreve alguns trechos e eu transcrevi um para vocês verem um pouco. Esse santinho que eu pus aí é a história do Cômolo aparecendo de noite para Dom Bosco, né? Lembra que quando eles tinham combinado que quem morresse primeiro vinha falar para o outro se tinha se salvado. E o Cômolo vai cumprir a palavra. Dom Bosco disse que vai ficar doente por causa disso para o resto da vida. E que nunca
ninguém fizesse uma coisa dessas, que baste a simples fé. Porque, de fato, foi um abalo, né? As coisas sobrenaturais, de fato, elas mexem muito com a nossa fraqueza, com a fraqueza da nossa carne. As crianças de Fátima, também, depois que vinha Nossa Senhora, ficavam, assim, fisicamente abatidas, fisicamente esgotadas. Isso é muito comum. Então eu vou ler esse trecho do regulamento do seminário para vocês verem um pouco o clima. Ao sinal de levantar, cada aluno se levantará do leito com presteza e, tendo feito uma elevação do coração a Deus, se vestirá com silêncio e modéstia. E depois de um quarto de hora, recitará ao sinal do prefeito do dormitório, junto com os outros, o Angelus Domini. E passada a meia hora concedida para o levantar, irá para a capela, na boa estação, quer dizer, se o tempo não tiver frio demais, ou para a sua mesinha, se for inverno, para aí recitar as orações em comum, com recolhimento e devoção, de joelhos, com o rosto voltado para a sagrada imagem que se encontra no quarto. Então e depois o dia inteiro silêncio, claro, tinha os horários de estudo, tudo, mas em nenhum momento era permitido ficar conversando. O silêncio devia ser mantido durante todo o dia. Bom, Dom Bosco vai ser entre 39 e 40, ele recebe a tonsura e as 4 ordens menores, então vocês lembram que ele nasceu em 15. Então, ele estava com 24 para 25 anos, quando ele foi tonsurado e recebeu as ordens menores. E em 19 de setembro de 40, ele recebe o subdiaconato. Aqui está errada a digitação. Tremi de comprometer-me para toda a vida. Ele estava com muito medo de receber. É no subdiaconato que a pessoa faz voto, padre, é isso? Então faz voto de castidade perpétua, e ele foi sob a palavra de Dom Caffarsi. Dom Caffarsi falou: vai, você pode ir porque eu estou te mandando, pode ir sob a minha palavra, é para você ir. E ele foi, mas ele estava muito assustado de se comprometer para toda a vida. E nesse momento ele decide cumprir o conselho do teólogo Borrelli. Com o retiro e com a comunhão frequente, se mantém e se aperfeiçoa a vocação. Essa questão do retiro é uma coisa que a gente é pouco mencionada em Dom Bosco, mas vai ser uma parte muito importante da formação dele. Nós vamos ver depois, ainda mais para diante, mas já nesse momento ele vai pensar isso, que ele precisa levar uma vida retirada, que o que vai dar eficácia para o apostolado dele vai ser aquilo que ele tiver de solidão. Então, em março de 1841, ele fica diácono, e 5 de junho de 1841, vocês veem que fizeram rápido com ele. Né? Ele recebeu as primeiras ordens em 40 e em 41 ele era padre. Foi assim foram rapidinho. O que ele decidiu nesse dia, ele vai copiar, está registrado no testamento espiritual que ele deixa para os filhos, que é um documento que ele acaba de redigir em 24 de dezembro de 1887. Vocês estão lembrados que ele morre em 31 de janeiro de 1888. Então, nesse testamento espiritual que ele deixa para os filhos, ele vai copiar, para que eles tenham conhecimento, o que ele decidiu no dia que ele ficou padre. E que, portanto, se ele faz questão de copiar, é porque são as etapas que de fato ele seguiu, como é que ele levou a vida espiritual dele. São 9 tópicos. E aqui a gente vê, por exemplo, isso de como ele vai querer viver recolhido. Aqui está digitado errado, eu sou péssima digitadora. Não fazer nenhum passeio senão por grave necessidade. Se for para visitar doentes ou atender alguém, etc, etc. Mas, então, ele vai ter esse cuidado de se recolher, de não sair de casa a não ser que seja necessário. Em segundo lugar,
ocupar rigorosamente bem o tempo. No livro de São Boaventura, sobre a boa religiosa, também é uma coisa que ele dá a máxima importância. Ele abre o livro com isso. Diz que a pessoa precisa se conhecer bem, que ela precisa fazer um exame sério de si mesma e que ele quer que ela examine como ela ocupa o tempo. Porque ninguém será bom religioso se não ocupar santamente o tempo, todo o tempo, para tomar muito cuidado com a negligência no uso do tempo. Até outro dia eu estava comentando com as irmãs em casa, que são... Santo Afonso de Ligório fez uma coisa espantosa, ele fez voto de não perder tempo, que é uma coisa espantosa, não é? Dom Bosco não faz voto, mas faz esse propósito de ocupar rigorosamente bem o tempo. Diga. Um elogio da mulher sábia, né, que tem, quando é uma mulher santa, não come o seu pão na ociosidade. Isso é. Era a mãe de Dom Bosco e era Dom Bosco. Também, não comem o seu pão na ociosidade, exatamente. O elogio da mulher sábia. Quem encontrará uma mulher sábia? Uma das coisas que diz, e não come o seu pão na ociosidade, e vai falando o que ela faz. Ela tece cintos, ela faz para vender para os negociantes de Madian, né? Não me lembro quais são os negociantes para qual ela vende os cintos dela, mas ela fia, ela tece, ela está sempre trabalhando. E aqui também Dom Bosco toma esse propósito de ocupar rigorosamente bem o tempo, que é uma coisa que, sobretudo na infância e na juventude, é uma falha em que muita gente cai, se perde tempo demais, se passa muito tempo na ociosidade, sem saber direito o que fazer, não fazendo nada. O terceiro, sofrer, trabalhar, humilhar-se em tudo e sempre, quando se tratar de salvar a alma. Engraçado ele pensar isso, não é? Sofrer, trabalhar, humilhar-se em tudo e sempre, quando se tratar de salvar almas. Acho que ele pensa, não, para salvar as almas eu estou disposto a tudo, eu vou pôr isso na frente de tudo. A caridade e a doçura de São Francisco de Sales me guiem em todas as coisas. Mostrar-me-ei sempre contente da comida que me for dada, desde que não seja prejudicial à saúde. Achei tanta graça dele pensar isso, que comida é essa que vão dar para ele que é prejudicial à saúde. Mas enfim, ele faz isso. Depois, beberei vinho com água e só como remédio. Quer dizer, se e quando for requerido pela saúde. Isso, para um italiano no século XIX, mesmo hoje, é uma coisa assim, é uma enorme penitência. Porque o normal é que se bebe vinho em todas as refeições, como também na França. Então, misturar água no vinho, e só quando for requerido pela saúde, é uma penitência muito grande, é uma coisa muito extraordinária. E aí ele escreve a teoria antes de tomar a resolução. O trabalho é uma arma poderosa contra os inimigos da alma. Por isso não darei ao corpo mais que 5 horas de sono todos os dias. Ao longo do dia, sobretudo depois do almoço, não tomarei nenhum repouso. Isso é uma coisa que ele vai insistir muito, mesmo depois para os garotos. Ele não quer que descansem depois do almoço. Ele considera isso perigoso para a castidade. Aqui intervém algumas peculiaridades. O fato de que nós estamos na Itália tem alguma coisa a ver com isso, enfim. Mas o fato é que Dom Bosco vai seguir essa regra a vida toda dele. Farei alguma exceção em caso de doença. Todos os dias darei algum tempo à meditação, à leitura espiritual. No curso do dia farei uma breve visita, ou pelo menos uma oração ao Santíssimo Sacramento. Farei pelo menos 1/4 de hora de preparação e 1/4 de hora de agradecimento para a Santa Missa. E por fim, nunca terei conversas com mulheres, fora do caso de ter que escutá-las em confissão ou alguma outra necessidade espiritual. Eu ainda conheci, assim, padres velhos que eram formados nessa escola mesmo. Eu tive um diretor espiritual que ele era de um laconismo para falar com a gente, que era uma coisa espantosa.
muito notável. Bom, aí Dom Bosco ficou padre e aí apareceram várias oportunidades de trabalho para ele. E nesse tempo já ele era dirigido espiritual de Dom Cafácio, de São José Cafácio. E é a ele que ele vai consultar, ele conta que ele o escutou muito, ouviu tudo que ele tinha para dizer, as vantagens materiais de cada lugar, etc, etc. E no fim falou, nada disso, você não está ainda bem preparado, você tem que ir para o convito. O que era o convito? Convito é a mesma palavra que convento, é um lugar em que se reúnem pessoas. Sob inspiração do venerável Bruno Lantieri, o Bruno Lantieri é uma pessoa que está ligada à amicícia cristiana. A amicícia cristiana vai ser uma espécie de sociedade secreta católica que vai ter uma grande influência no século XIX. Dom Bosco vai estar ligado a eles, mas parece que eles já vinham de antes. Sempre que vocês ouvirem falar em grande devoção ao Papa, defesa da boa imprensa e um modo, digamos assim, direitista de religião, vocês podem desconfiar que são pessoas, santos, muitas vezes santos, vários santos foram ligados a esse movimento. Eu tenho a impressão que Dom Bosco vai se desligar desses movimentos tardiamente, e esse Bruno Lantieri, que eu saiba, é santo. Ele não é o fundador da amicícia, mas ele é amigo do fundador, que é um tal de Diesbach. Hoje em dia já existem muitos estudos sobre as redes secretas da amicícia cristiana. Você não tinha uma devoção a São Francisco de Sales também? São Francisco, então. Talvez São Francisco de Sales esteja na origem disso, porque São Francisco de Sales tem tudo a ver também com a questão da boa imprensa. Mas tinha uma devoção a São Francisco de Sales também. Sempre que vocês virem também uma grande devoção a São Francisco de Sales, podem também desconfiar que tem alguma coisa a ver com esse grupo secreto. Bom, ele vai entrar, então, no convite, ele vai obedecer. Ele disse que ele ficou contente com o que o Dom Cafácio disse para ele. E ele vai entrar lá no dia 13 de novembro de 1841. Ele foi ordenado em setembro, em novembro ele já entrou lá. Tinha sido fundada pelo teólogo Luigi Galla. Nesse momento, quem mandava no convito era São José Cafácio. Eles recebiam uma dezena, não era uma coisa enorme, era bem pequena, recebiam uma dezena de jovens eclesiásticos para completar a formação do seminário. Eles tinham conferências cotidianas de teologia moral, prática, para preparar para a pregação e para a confissão. 3 características são importantes nesse pessoal que era formado pelo convito. Eles faziam confissões simuladas, acho que depois eu falo um pouquinho disso. Primeira coisa, eles vão adotar o probabilismo imoral. Então, eles vão ser contra os jansenistas. Eles vão seguir a escola de Santo Afonso de Ligório, que é também uma outra grande devoção de todo esse pessoal. Equiprobabilismo, né? Somos a probabilismo. Só probabilismo, padre, não é o... O Santo Afonso depois vai definir equiprobabilismo, ele só fala em probabilismo. Segundo lugar, defesa sem reserva da autoridade do Papa, porque, claro, todo esse tempo aqui é o tempo em que se discutia, porque vocês pensem, nós estamos na metade do século XIX. Tudo que vai eclodir no modernismo era aqui que estava fermentando. Tudo que vai explodir no começo do século XX vinha fermentando. Mais tarde, vai ter a proclamação do dogma da infalibilidade pontifícia. Isso vai ser uma guerra dentro da igreja, porque tem todo um clero liberal que não quer que seja proclamado o dogma. Isso vai ser até a origem de um cisma. Vão se fundar os velhos católicos, que dizem que só aceitam a doutrina católica tradicional e não aceitam essa modernidade de dizer que o Papa é infalível.
Os veterocatólicos vão chegar a ter uma certa importância. Acho que existem até hoje, os veteros católicos. Então, eles vão ter essas 3 características. Moral probabilista, defesa intransigente da autoridade do Papa e um alinhamento à amicícia cristiana. Dom Bosco vai sofrer uma influência permanente dos Oblatos de Maria. Oblatos de Maria é a associação, é a congregação religiosa que existe até hoje. O seu bispo é dos Oblatos de Maria, não é, padre? Acho que é. Ele é oblato de qualquer coisa. Não, é Deus Senhora. Acho que é oblato de Maria Virgem. O Yuri também teve um pouco nessa congregação aqui em São José dos Campos, não é isso? Mas o Bruno Lantieri fundou essa congregação dos Oblatos de Maria. O que ela tinha de muito novo e que vai influenciar muito Dom Bosco? Ela tinha sócios externos. É a primeira vez que se pensa numa congregação religiosa que tem leigos que fazem parte. Claro, existiam as ordens terceiras, mas aí de fato é um corpo separado. Uma ordem terceira, existem 3 ordens: a ordem primeira masculina, a ordem segunda feminina e a ordem terceira de homens e mulheres leigos. São 3 corpos separados. O Bruno Lantieri não. Nós temos vários tipos, é um pouquinho que nem é hoje na Fraternidade de São Mauro. Hoje isso é uma coisa comum. No meio do século XIX isso não existia. Que nem nós na Fraternidade de São Mauro. Todo mundo é igualmente da Fraternidade de São Mauro. Tem as oblatas de São Mauro que vivem em comunidade, tem os clérigos de São Mauro que vivem em comunidade e tem os leigos de São Mauro que vivem cada um na sua casa, de acordo com o seu estado de vida. Mas não tem alguém que é mais ou menos da Fraternidade de São Mauro, nem são corpos estanques. E o Bruno Lantieri, venerável Bruno Lantieri, se não me engano, tinha feito uma coisa parecida com isso. E Dom Bosco vai copiar isso. Os cooperadores. Dom Bosco até é que ele não vai conseguir, com o Vaticano, aprovar o que ele queria. Ele vai conseguir aprovar os cooperadores salesianos, fazer de fato um corpo à parte. Mas o que ele queria não era isso. O que ele queria era isso que só vai existir na igreja hoje com as associações de fiéis. Era que fosse todo mundo. Maria Imaculada também, as religiosas também era parte. Também era parte. Tudo era parte. É isso. Bom, qual que era o projeto? Isso aí é uma capela em que São José Cafácio costumava rezar no convento. Qual que era, então, o projeto formativo do convito eclesiástico? Então, estudo de moral, prática, com as confissões simuladas, exercícios de eloquência sacra e exercícios apostólicos guiados. Os padres mais velhos levavam os padres mais novos para ensinar como é que fazia apostolado. O São José Cafácio, particularmente, vai pegar Dom Bosco e vai fazê-lo ir com ele às prisões e ver como é que se trabalha com os presos. Mas a mesma coisa nos hospitais, havia essa formação. E um terceiro ponto, que vai ser com isso... eu vou voltar na ascese e na vida de oração. Esses 2 pontos eu vou dar um pouquinho mais de atenção. E os exercícios espirituais inacianos, que às vezes a gente... Eu pelo menos, até ler esse livro, eu não tinha isso muito claro. Mas que os exercícios espirituais são fundamentais na vida de Dom Bosco. Vai fazer ele todos os anos, vai fazer pregar, vai chamar... Eu sei, então, eu sei, mas eu sei só por causa desse livro. Eu não me lembrava do Leboine, acho que é... Qual que era a ascese lá? São José Cafácio insistia muito numa vida austera e retirada. São José Cafácio vai falar disso para os leigos que ele orientava. Ele dizia que todo mundo precisa procurar momentos de solidão com Deus. Que mesmo as pessoas casadas, que elas têm que ter um horário, que elas têm que ter um jeito de, às vezes, poderem estar sozinhas com Deus. Que isso é fundamental para a vida espiritual. Eu cito 2 textos dele.
A união com Deus, a pureza de consciência, a exemplaridade de vida, que são tão próprias ao sacerdote, é inútil esperá-las, procurá-las fora do retiro e da solidão. E o que ele incentivava muito? Qual era o lugar do retiro? Era o quarto. Ele incentivava muito a que eles estudassem no quarto, rezassem no quarto, procurassem de fato fazer um seminário não é um mosteiro, mas que eles procurassem fazer do dormitório, que aqui, ao contrário do seminário, que os dormitórios eram coletivos, aqui cada um tinha um quarto individual. Esse é um quarto de Dom Bosco numa casa salesiana, não é o quarto dele no convento, é o quarto numa casa salesiana. Que eles fizessem do quarto de fato uma cela. E mesmo isso que ele indicava para os leigos dele, que eles tivessem algum momento em que no seu quarto eles pudessem ficar sozinhos com Deus. O primeiro lugar que indica para esse retiro é o quarto. No quarto, sozinhos, encontrarão aquela quietude, aquela tranquilidade, aquela calma tão necessárias para formar um bom sacerdote. O amor à cela faz a alma mais pura, o céu mais aberto, o Senhor mais vizinho e familiar. E o segundo ponto, que é com isso que eu vou concluir, que ele vai aprender no convito e que ele vai levar para a vida inteira, como o padre já disse. O regulamento lá prevê exercícios espirituais inacianos todos os anos para todos os alunos, todo mundo tem que fazer. Dom Bosco vai perseverar nisso, nos exercícios de Santo Inácio, de 42, ele fica padre em 41, e ele vai, de 42 até 74, ele vai nesse mesmo santuário inaciano, santuário de Santo Inácio. Nesse momento em que ele começa, o Dom José Cafácio era diretor do convito e diretor do santuário de Santo Inácio de Loyola. Depois São José Cafácio vai morrer, mas ele vai continuar indo lá todos os anos até 74. Em 74, eu não sei se por razões políticas, a Itália estava pegando fogo com o nacionalismo, eu não sei se por isso ou por outra razão, ele é acolhido muito friamente lá. E ele resolve, é o Lemoine que conta, que ele resolve que não dá mais para voltar lá. Então, mas ele vai continuar fazendo exercício todos os anos, mesmo porque ele vai fazer sozinho nesse lugar. Às vezes ele levava um outro padre com ele. Mas a partir de 1866, já tinha sido criada a Sociedade de São Francisco de Sales, quer dizer, os salesianos já estavam montados, e ele vai providenciar retiro de Santo Inácio para todos os padres, todos os anos, em Trofarelo. Dom Bosco tinha tanto apreço pelos exercícios espirituais que ele pensou em entrar nos Oblatos de Maria, que tinham como objetivo principal, os Oblatos de Maria foram fundados para isso, para pregar os exercícios de Santo Inácio. Era isso que o Bruno Lantieri queria fazer com a congregação dele, pregar exercícios de Santo Inácio. Era para isso que a congregação existia, e Dom Bosco vai pensar em entrar. Não vai entrar porque parece que São José Cafácio vai dizer que não, que a vocação dele é outra e não vai querer que ele entre. E a partir de 1846, assim que isso me interessou muito, aqui acho que a gente tem uma coisa para fazer. A partir de 1846, em Valdoco, quer dizer, para os alunos dele, Dom Bosco vai começar a fazer os exercícios espirituais. O autor comenta: as memórias autobiográficas testemunham que a tradição dos exercícios anuais tornou-se um dos pontos firmes da obra salesiana de educação dos jovens para a fé. Claro que o autor está comentando isso porque ele está querendo que isso se reintroduza. Mas eu achei uma coisa muito interessante, eu acho que aqui há um trabalho a fazer, mas porque eu também não tinha isso claro na minha mente, que os meninos de Dom Bosco faziam os exercícios espirituais todos os anos. E o autor comenta como isso era a fonte das conversões para Dom Bosco. Mas faziam largamente nos 10 dias? Ou... Eu não sei quantos dias, mas aqui, Laura,
É que eu não reli essa parte agora. Ele dá o horário que Dom Bosco fazia para os retiros dos meninos. Então eu acho que é uma coisa que a gente vai poder aproveitar bem. Mas ele diz qual é o total. Quantos dias? Pode ser que diga, padre, eu não reli essa parte. Eu não reli essa parte. Vou reler com mais cuidado. Bem, então seria isso. É uma coisa simples, mas como é Dom Bosco é sempre interessante. Tá bom? Vamos rezar então, padre? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. São João Bosco, Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo.